liberte de todas essas dores, traumas e prisões espirituais. João, Aleluia. no capítulo 1 e no versículo 7 da sua primeira carta, ele vai dizer assim, ó: se você estiver na luz, o corpo de Cristo, a igreja, conectados no mesmo corpo, fazendo parte de uma comunidade, se você estiver na luz, como Deus na luz está, que Deus está conosco, e tiver comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Aleluia. Ora, Glória a Deus. se só a sua permanência no corpo de Cristo, em comunhão uns com os outros e na luz, já te proporciona ter perdão de pecados, quem dirá a libertação de traumas, dores espirituais? Aleluia. Tem solução, tem jeito. Glória a Deus. Pastor, o interessante é que eu creio que inúmeras pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, né? Ainda não conheceram acerca de Jesus, eles irão escutar, irão assistir este podcast, esse vídeo, enfim. Então, como o senhor disse aí, que falou agora há pouco acerca de prisioneiros, né, que estão presos em cadeias, que hoje, vamos assim se dizer, acaba sendo a prisão, né, do mundo, a prisão mais cruel que existe, né? Afinal de contas, as pessoas ficam presas ali inúmeros anos, etc. Até pessoas até morrem lá, né? Prisões perpétuas, vemos até em outros países, pena de morte, etc. Só que nesse meio aí, advogados bons conseguem tirar eles, né? E a pergunta que fica como o senhor disse, que a prisão da alma, a prisão do espírito acaba sendo bem pior do que isso. Existe algum advogado que possa tirar alguém que está nessa prisão? Claro, o advogado dos advogados. Aleluia. Não é? Lucas, que pergunta maravilhosa, hein? É uma pergunta que na hora encheu meu coração, porque a gente nem tinha programado essa pergunta, como não programamos nenhuma outra, né? Tinha uma pequena pauta, mas essa pergunta é muito forte porque a maioria, para não dizer a totalidade e não generalizar, mas eu penso que a maioria das pessoas que vivem esses traumas, essas prisões espirituais, isso agora eu sei que eu não posso generalizar, mas a grande maioria é ocasionada por pecado. Sim. Eu vou te explicar por quê. A Bíblia, ela diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Se a gente falar que a gente não peca, a gente já está mentindo. Sim. Então, a gente, como seres humanos, a gente está pecando todos os dias. E, às vezes, o pecado, não estou nem dizendo de pecados contra a carne, e estipulando tipos de pecados, mas o ato de desobedecer a Deus já é um pecado. Sim. Já é errar o alvo. E existem pessoas que saíram do plano principal, do projeto, do propósito principal de Deus para a vida delas. E andaram segundo os seus próprios caminhos, segundo o seu próprio pensamento, segundo a sua própria vontade. E essas coisas têm consequência. Sim. Prova disso é Jonas, um homem de Deus, mas ele pecou. A desobediência foi um pecado. Sim. Sabe? O virar as costas para o mandar de Deus, para a ordem, o pedido de Deus para que ele fosse pregar em um determinado lugar. Ele disse: não, eu não vou para aquele lugar, eu vou me retirar e vou para outro. Isso foi um pecado. Então, qual foi o resultado disso? Ele viveu uma vida de descida, não é? Se você for lendo o texto, inclusive todos os pregadores gostam de falar, ele desceu a Jope, depois desceu ao navio, ao cais, depois ao navio, depois desceu ao porão, daqui a pouco desceu para o fundo do mar, daqui a pouco desceu para o ventre do peixe, e só desceu. Sim. Então, as nossas decisões nos trazem resultados que vão nos fazer sofrer de alguma forma no futuro. Sim. Mas o interessante disso é que quando Jonas clamou dentro do ventre do peixe, ou seja, clamou no momento de
de impossível, não tinha mais jeito. Ele clamou porque não tinha mais nada a fazer. Clamou, a Bíblia diz que Deus o ouviu, Aleluia. recebeu a oração dele. E por mais que a atitude dele, o errado alvo, o pecado, a desobediência, o proporcionou aquela situação caótica, a misericórdia de Deus fez com que aquele grande peixe o levasse de volta ao início do propósito. Não levou de volta para o propósito, mas levou para metade do caminho, para dar metade para lá e ele andar com as próprias pernas. Mas a grande verdade é que existe um advogado que entende todas as coisas. Como eu não generalizei, agora eu vou dividir. Alguns vivem traumas e problemas psicológicos, espirituais, porque estão, infelizmente, colhendo frutos de decisões erradas. Sim. Outros, como já foi dito aqui pela nossa diretora, a Mari, ela colocou muito bem, dizendo que tem pessoas que carregam isso desde criança, trazem da infância, foi um trauma de quando eram ainda muito pequenos e carregaram aquilo durante a sua adolescência, a sua juventude, se tornaram adultos, estão casados, constituíram famílias e vive esse trauma dioturnamente, entende? A Bíblia diz em 1 João, no 1 João no capítulo 2, Jesus disse assim, filhinhos, João disse, filhinhos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não pequem, o desejo de Deus é que vocês não pequem, mas se alguém pecar, fiquem sabendo que vocês têm um advogado, Aleluia. Jesus, o justo. Glória a Deus. Por que João, ele direcionado pelo Espírito Santo, disse essa palavra tão linda? Vocês têm um advogado, Jesus, o justo. Porque ele é um advogado justo. E ele sabe muito bem que os que pecaram, em corpo, em carne, são seres humanos, sujeitos às mesmas fraquezas e paixões que grandes homens na história, dos nossos grandes heróis da história da Bíblia Sagrada. Então, ele sabe de nossas fraquezas, de nossas fragilidades, ele sabe dos nossos problemas e ele olha ainda mais profundo, além daquilo que praticamos em carne, ele olha para o nosso interior, para a nossa alma e olha para o nosso futuro. Por que ele é um advogado justo? Porque qualquer advogado aqui na Terra vai olhar para o seu passado e vai olhar para o seu presente e vai te julgar. Sim. Melhor dizendo, ele vai tentar formular uma defesa para que você, ao ser julgado, você seja julgado de forma branda. Mas o advogado Jesus, ele olha para o seu passado, ele olha para o seu presente e ele também olha para o seu futuro. Aleluia. Então a grande diferença está aí. Porque ao olhar para o seu passado, ele vê tudo que você fez, olhar para o seu presente, vê tudo que você está fazendo. Quem vê de fora diz assim, tem que ser condenado, tem que morrer nesse problema mesmo, tem que se suicidar mesmo, não serve nem para estar fazendo peso na terra. Mas aí, o nosso advogado, ele tem uma visão mais ampla, ele enxerga o futuro. Aleluia. E sabe que no futuro você vai ser diferente. No futuro você vai ser uma pessoa transformada. No futuro você não vai dar trabalho, você vai trabalhar. Aleluia. No futuro você não vai ser influenciado, você vai influenciar. Sim. No futuro você não vai estar vivendo nos mesmos pecados de sempre. Você vai ter experiências, bagagens, sim, até para ajudar outras pessoas. Glória a Deus. Então, o justo advogado tem poder para tirar essas pessoas dessas prisões espirituais ocasionadas por elas mesmas, ocasionadas por traumas da infância e ocasionadas pelos espíritos malignos que, infelizmente, entram, destroem, arrasam tudo, escravizam e aprisionam. Nosso advogado é o melhor advogado, aleluia, que existe em todo o universo. Glória o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Não se sinta condenada, não se sinta condenado, porque se você está respirando e hoje você está ouvindo essa palavra, é porque o seu advogado está te provando que não importa o que você fez no passado, o que você está fazendo hoje no presente, o que de fato importa
é quem você vai ser no futuro quando você tiver esse encontro maravilhoso com Jesus. Aleluia. Pastor, o senhor falando aí acerca de advogado, logo surge duas perguntas e eu gostaria que o senhor respondesse.